Bom dia, alunos! Sejam bem-vindos para mais um domingo em que temos mais um estudo da Palavra de Deus, mais ensinamentos para a nossa vida dentro das cartas de João. E hoje, pelo nosso cronograma, será a terceira lição, tá ok? Mas tem uma coisinha que eu quero falar antes. Então, se acomodem aí, vamos prestar bem atenção, tá? E olha só, o recado que eu quero dar é o seguinte. Eu estou pensando para esse quadrimestre fazer uma coisa um pouquinho diferente. Por exemplo, hoje eu não vou ministrar a aula da terceira lição. Quem vai ministrar vai ser um aluno que foi convidado para dar essa aula. Então eu estou pensando que ao longo desse quadrimestre, em alguns momentos eu vou convidar alguns alunos para ministrar as aulas. Isso é bom para que vocês estejam preparados, vocês estejam acompanhando e dá um pouco de dinamicidade nas nossas aulas também, tá ok? Então, prestem bem atenção, tá? Esse aluno sabe muito, conhece bem, tem uma total confiança nele, tá? E se preparem, você pode receber um convite para ministrar alguma aula das cartas de João, tá ok? Então, já fica preparado, vai estudando, pode chegar a sua vez. Mas hoje vai ser a vez do nosso amigo, querido irmão, o Irá. Olá, Uirá, o que é que você tem preparado para nós hoje? Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Paz do Senhor. Hoje sou eu por aqui, né? O nosso professor, o nosso querido professor, irmão Daniel, me deu esse privilégio, essa honra de compartilhar com a nossa classe um pouco da palavra do Senhor, né? Através desse estudo que a gente tá fazendo juntos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o tratamento contra o pecado, né? E falar de tratamento nos dias como esse, né, dias de pandemia, onde o mundo está buscando um tratamento específico aí para esse coronavírus, né, essa Covid-19, e a gente pode experimentar aí diversos tipos de sensação através dessa situação que a gente está vivendo, né? Uns ficam com medo, outros se arriscam. Fato é que se hoje alguém dissesse aí para você que tem a vacina e que essa vacina tem eficácia contra a Covid-19, certamente nós seríamos candidatos a tomar essa vacina, né? A ser assim administrados aí através desse remédio para essa Covid que está nos deixando nessa condição aí, dentro de casa o tempo todo, não pode sair direito, tudo. Enfim, se surgisse hoje uma solução, com certeza toda a humanidade iria aderir a essa solução da Covid-19. Então, assim, falar sobre tratamento do pecado é muito importante porque a gente sabe qual é o tratamento, a gente sabe qual é o remédio, mas muitas vezes a gente fica no corpo mole, a gente não quer, às vezes, tomar esse remédio, né? E aí é em cima dessa temática que a gente vai pensar um pouco sobre o assunto aí nesses próximos minutos, né? Então eu queria abordar primeiro a seguinte situação, né? A comunhão versus o pecado. Então a comunhão a gente viu na aula passada aí, a gente falou um pouco, o irmão Daniel trouxe a lição pra gente aí, a respeito da comunhão uns com os outros e em especial a comunhão com Deus, né? Então a gente viu aí na aula passada que é impossível a gente ter comunhão com Deus e comunhão com o pecado ao mesmo tempo. Então a gente já começa aí numa situação já de confronto, né? Essa aula ela é bem confrontadora aí para cada um de nós. Mas e aí, Irá, como é que a gente vai fazer? Então, porque a gente tem aquela natureza, é pecador e tudo, e aí nós vamos ver qual é uma tentativa. Mas a gente já tem que ter certeza de que Deus, ele não pode, na sua santidade, conviver com o pecado. Então, assim, não dá. Foi o motivo pelo qual Adão e Eva perderam a vida boa lá no paraíso e a gente acabou herdando
essa lamúria, né? Sofrimento, dor e tudo lá que está lá em Gênesis 3, lá revelado aí para nós, essa herança aí do pecado inicial lá em Adão, que a gente herdou, e é sofrimento, é comer do suor do rosto mesmo, e é o que eu e você experimentamos todos os dias, né? A pandemia nos deixou dentro de casa, mas o trabalho veio para dentro de casa também, né? E aí a gente continua trabalhando pesado e dando duro para vencer aí os desafios do nosso dia a dia, que não são fáceis, né? E ainda sobre essa questão aí da comunhão e do pecado, a gente vê mais à frente lá o profeta Isaías explicando, né, na verdade, como é que funciona isso. Ele fala lá que as nossas iniquidades fazem divisão. Então, os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, eles fazem uma divisão, uma barreira entre nós e o nosso Deus. Então, como que a gente vai, primeiro, não alimentar essa barreira, ela ser uma barreira bem tênue e assim não consolidada, e para que os nossos pecados não façam essa barreira que encobre o nosso rosto, é como se a gente tivesse assim, e essas minhas mãos aqui fossem o nosso pecado, e Deus não vê o nosso rosto, e consequentemente a gente também não vê a Deus, justamente por causa do nosso pecado, né? Então Isaías, ele fala isso lá em Isaías 59, verso 2, ele vai explicar isso daí, né, para o povo, e essa explicação chega até os nossos ouvidos e não para só esse efeito perigoso do pecado e o cuidado que Deus tem de estar alertando sempre o seu povo, falando assim, olha, não peca, tenta não pecar, evita o pecado, porque o pecado traz morte. E aí a gente vê depois de Jesus também, a gente vê lá em vários textos, e aí eu botei um só aqui lá em Romanos, né? Romanos capítulo 6, verso 23, que diz lá, né, qual é a paga dessa separação, né? Essa separação causando morte, né? Que Paulo vai lá e fala assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Então, assim, a gente tem que ficar muito esperto, porque o mundo quer nos ensinar uma mentira, e essa mentira, muitas vezes, ela habita no nosso coração. Qual é essa mentira, né? De que o pecado não traz morte, de que o pecado é uma circunstância, a gente vai dando outros nomes, vai dando falhas, errinhos, deslizes, sendo que na verdade é o pancada mesmo, assim, aquele nome mais pesado é pecado, pecado, pecado. O salário do pecado é a morte, ou seja, o resultado, a culminância do pecado é a morte. E aí, gente, falou de morte. Morte é a morte eterna, né, pessoal? A gente está falando sobre a morte eterna, aquela que vai separar aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus, aqueles que Deus conhece e reconhece, daqueles que ele não conhece e não reconhece. E esse texto lá de Romanos, ele às vezes é muito utilizado para evangelismo, né? Esse evangelismo no tete a tete ali, confrontar a pessoa de que ela é pecadora e tudo mais, e muitas vezes ele passa despercebido dentro do contexto da igreja, já para pessoas convertidas como eu e você. E vocês estão ouvindo um barulho aí, é o meu vizinho que tá com furadeira aqui em cima, mas não tem jeito, né? Que rola, né? Esse texto usado para evangelismo, ele tem que ser usado também para alimentar o nosso coração dessa verdade, que o salário do pecado é morte, e que se nós alimentarmos uma vida de pecado, cada vez essa barreira que nos separa de Deus vai se aumentando, se enrijecendo, até um ponto de que não tem volta. Demolir essas barreiras é algo muito complicado, muito mais complicado. Tem uma tia minha que diz ela é a minha tia mais velha, né? Ela já tem 83 anos.
Ela fala que espinho a gente deve tentar quebrar enquanto ele é novo. Um espinho, se referindo ao espinho de uma árvore, por exemplo, um limoeiro. Ela fala que o espinho a gente quebra enquanto é novo, porque quando é velho a gente vai quebrar e fura o dedo, né? É justamente pela a condição que a árvore tem ali no espinho. Quando ele nasce bem molinho, parecendo uma folha. E à medida que ele vai amadurecendo ali naquela condição de espinho, ele vai ficando enrijecido, tão duro quanto o próprio tronco. E aí é verdade, né? Quando uma pessoa vai tentar quebrar aquele espinho, acaba furando o dedo. O pecado é mais ou menos isso, né? Se a gente peca e confrontado pelo Espírito, que a gente vai ver para frente, que quem nos conduz a esse reconhecer que é pecador e que pecou, e a gente logo se arrepende e muda de conduta, fica mais fácil do que às vezes a gente até reconhece que é pecador, que está pecando naquele ponto e tudo, mas a gente não muda, né, a nossa conduta. E aí, se a gente não muda a nossa conduta de pecador, Deus sendo luz, nele não existindo nenhuma treva, como está lá em 1 João 1,5, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Essa luz vai sendo impedida nessa barreira do pecado e essa luz não chega até nós e a gente vai sucumbindo em trevas. Aí já falando um pouco desse texto lá de 1 João, e aí se você estiver acompanhando aí com a sua Bíblia, acompanha lá 1 João 1, capítulo 1, verso 5. Esse texto aí de João, ele é um texto riquíssimo, riquíssimo, e a gente vai tentar aprender um pouco mais com ele. Dá uma olhada. Olha ele aí na tela, 1 João 1, 5. Então lá o bojo dele é: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, Deus sendo luz, nele não havendo trevas, quem está em Deus está na luz. E você, quando acende a lâmpada aí na sua casa, vamos supor que você chega à noite aí na sua casa e está tudo escuro, você de repente aperta o botão lá, interruptor, e acende a luz, e aí você vê tudo. A luz tem essa característica, essa capacidade de fazer com que as coisas fiquem mais nítidas, né? Pra gente, tem gente que tem uma habilidade aí maior de enxergar e tal, mas ninguém enxerga no escuro total. Então não precisa de luz ali batendo, refletindo, e a gente acendeu aqui, a gente enxergou. Então, a gente que anda na luz, quando a gente faz uma coisa que não condiz com a luz, ou seja, quando a gente peca, quando a gente faz uma obra de trevas, o que acontece com as pessoas que estão ao nosso redor ali, que estão nos vendo iluminados o tempo todo pela presença de Deus? Esse pecado, às vezes pontual, às vezes uma mancha, ela se torna muito nítida. Por isso que às vezes o crente ele é muito cobrado no contexto no cotidiano, né? No mundo, no dia a dia, lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, seja onde for. Se você vai sempre naquela conduta retilínea, cristão, beleza, todo mundo te vê na luz e às vezes não te dá nenhum afago, né? Poxa, muito bem, parabéns, o seu comportamento é exemplar. Às vezes ninguém fala. Agora, quando a gente falha em alguma coisa, né? Quando a gente peca e esse pecado se torna notório, as acusações são mais acentuadas do que seria para um descrente, né? Então, mas você não diz que é crente, como é que você faz um negócio desse? Como é que você xingou esse palavrão aí no meio da rua, todo mundo viu, mas não é crente? É crente, como é que não pagou aí o que devia? É crente, como é que tá e tal? E assim, esses comentários que as pessoas às vezes elas elas se alegram, né? De dizer isso, olha lá, tá vendo o crente, aí não é o crentinho e tal, que é o sertão. E isso se dá porque a gente está sempre com Deus, e Deus é luz, e tudo que a gente fizer, as pessoas vão ver, de certo e de errado. Às vezes o certo, elas não nos bonificam, né? Como se elas não fazem mais que obrigação. Agora o errado, a condenação é certeira. Porque essa mancha de treva no meio da luz, ela é muito sensível e muito notada
por aquele que está no meio da treva ali total. E treva em cima de treva é como se fosse uma gota para quem já está todo molhado, não faz a menor diferença. Agora, para quem é aquela página branca, uma gota de tinta preta, ela chama muita atenção, faz muita diferença. Então a gente tem que se esmerar para tentar ao máximo andar na luz como ele na luz está. Então, andando aí um pouco mais para frente nesse texto de João, essa cobrança aí que o mundo traz e tudo mais, e sabendo que Deus não habita nas trevas e havendo pecados, não temos comunhão com Deus de jeito nenhum, e nisso a gente não pode ser enganado, achar que vai estar por uma vida de pecado e que Deus vai estar com a gente, errado. Isso é do maligno, esse pensamento aí, ele não vem de Deus, e a gente precisa se livrar desse daí. E a mensagem que a gente ouviu quando a gente se converteu lá, ela tem que ser a mesma que a gente prega, ou seja, o nosso discurso do dia a dia tem que ser esse de que Deus é luz e nele não há trevas, e se nós estamos em Deus, nós também não temos treva em nós. E também a mensagem, além de ser a que nós ouvimos, a que nós pregamos, tem que ser a mensagem que nós vivemos. Então, esse viver no sentido dessa mensagem, nos chamar à santidade diariamente, momento a momento. Deus é luz, Deus é luz, Deus é luz, nele não há treva nenhum, então não posso fazer essa coisa aqui. E nos confrontar racionalmente. Tá aqui na mente, o pecado ele é totalmente intencional. Eu pequei, mas foi sem querer, isso também não vem de Deus, é errado. Esse pensamento aí ele não é de Deus, porque nós temos o livre-arbítrio. O pecado ele é totalmente intencional. Ele pode ter sido cometido ali, talvez por uma displicência, mas a displicência também é intencional. Se a gente se monitorar, essa displicência vai por água abaixo. Enfim, o pecado é algo que nós, eu, o Irá, você aí na sua casa, onde você anda, ele é totalmente intencional. Então, se Deus é luz, pecado sendo treva, luz nunca vai ter comunhão com trevas. E aí dentro desse texto aí ainda de que Deus é luz, a gente segue aí. Deixa eu lembrar aqui acabei de lembrar aqui de um hino aqui de que talvez os mais maduros aí, que tem já uns cabelos mais brancos que o meu. Quem se lembra aí de um hino aí do cantor cristão que o povo cantava muito lá na igreja Betel, onde eu congregava, cantava muito esse hino aí que no dia que o povo se convertia, né? Tinha conversão, aí cantava lá esse hino lá, que é o hino que chama De Todos os Dias, né? Até botei a letra dele aqui na minha tela que tá me ajudando, tá lá. De todos o dia em que aceitei do meu Senhor a salvação, a grande paz que eu alcancei, perdura no meu coração. Que prazer eu senti no dia em que me converti. Agora sinto seu amor e segurança, paz, fervor. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. Satisfação em Cristo, né? A gente tem que se lembrar aí do dia que a gente aceitou Jesus e negou o pecado de uma vez por todas. Enfim, dentro desse bojo aí que a gente está estudando junto aí, está refletindo junto, eu queria saltar aqui 3 afirmações que pra gente que é crente são afirmações bastante perigosas. A primeira é a negação do poder do pecado. A negação do poder do pecado. Então, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos
e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É a continuidade aí desse texto de 1 João, que a gente já começou a ler aí. Então essa negação do poder, ou seja, eu dizer que eu não tenho pecado, a gente está, segundo a palavra que a gente acabou de ler, mentindo, e não estamos praticando a verdade. Isso é uma afirmação muito, 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 muito perigosa. E aí essa negação, às vezes, ela cai naquelas máximas, entre aspas, né? Do povão aí, do cotidiano, né? Ah, não, eu não roubo ninguém, eu não leso ninguém, eu não faço nada de errado. E aí vai aquelas autobonificações, né? Eu dando um bom testemunho de mim mesmo, que não tem valor nenhum. E aí a pessoa vai acabar se enganando. E o crente muitas vezes cai nessa falha, nesse erro aí, né? De negar que é pecador. Não, já aceitei Jesus, eu não tenho pecado não. Esse negócio de pecado aí eu não gosto nem de falar. E é uma falácia, né? Uma mentira. A palavra acabou de nos confrontar aqui, que se nós temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, ou seja, a gente diz que é de Deus, mas comete pecado, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se a gente anda com Ele, olha só o que diz o verso 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Aí sim, é uma comunhão que depende de andar na luz. E andar na luz, como a gente já viu, não se junta andar na luz com ter pecado. Então, puxa, se eu quero ter comunhão uns com os outros, eu tenho que me ver livre do pecado. Para que o sangue de Jesus possa nos purificar coletivamente, né? Então ele nos purifica de todo pecado. A segunda afirmação é a negação da nossa natureza pecaminosa. A gente volta lá no início do texto, lá do pecado original, né? A gente herdou isso de Adão, essa natureza pecaminosa, e aí não tem jeito. O pecado entrou por Adão, lá, Adão, o homem, puxa vida, como é que Adão ia fazer um negócio daquele? E a gente herdou isso de Adão, não teve jeito. Não teve jeito. Então, mas por um entrou o pecado, e por Jesus também um homem, Jesus Cristo, homem, entrou a salvação. Então, ao mesmo tempo que teve lá uma separação, existe em Jesus uma chance de reconciliação. Então a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Mas negar essa natureza pecaminosa está aí nesse texto, né? Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós, seguindo esse texto de João. Puxa vida, a gente não pode se enganar ou se deixar enganar, a gente que é crente, com isso daí. A gente é pecador de natureza pecadora, carente de Jesus. Então, assim, se tivesse outra solução, assim, não, você pode negar essa herança aqui, tipo assim, eu herdei aqui um carro, aí eu sou vários irmãos aqui em casa, eu, minhas irmãs e tudo, aí eu falo assim, não quero esse carro não, eu abro mão dessa herança. A gente consegue abrir mão da herança do pecado de Adão? A gente não consegue abrir mão, tá? Não tem como negar isso. A gente herdou da nossa natureza ser pecador, nós temos uma natureza pecaminosa. Isso aí você pode ver lá em 1 Reis 8,46, 2 Crônicas 6,36 e outros textos. E aí a terceira afirmação que eu queria falar aí com vocês aí de hoje é a negação das ações pecaminosas. Então a primeira foi a negação do poder do pecado, a segunda foi a negação da natureza pecaminosa e agora a negação das ações pecaminosas. Se dissermos que não pecamos, fazemos a quem? A Cristo, mentiroso, e a sua palavra não está em nós. A gente precisa ficar muito esperto, porque se não tem Jesus, as nossas ações serão sempre e cada vez mais
pecaminosas. E isso você pode levar também para uma pessoa descrente. As ações dela, a gente não pode esperar ações diferentes de pecado. De uma pessoa que não conhece, que não está em Deus, que não está na luz. É ilusão. Então, o máximo que a gente pode esperar dessas pessoas aí é que essas pessoas se convertam a Cristo. E aí sim, a única chance que elas têm de sair dessa vida de pecado e andar num novo caminho, andar em novidade de vida. Enquanto isso não acontece, frustração após frustração se nós ficarmos esperando que essas pessoas aí tenham boas ações, tenham ações que condigam, existe essa palavra? Com pessoas que temem a Deus, que são pertencentes ao Senhor como nós. Não dá, elas estão embaladas a vácuo nas trevas. Então, assim, sem Jesus não tem como ficar livre dessa doença chamada pecado. Mas aí, Irá, essa doença aí, ela tem tratamento? Tem, você sabe, eu sei qual é o tratamento. E é um tratamento aí definitivo. O tratamento definitivo é Jesus. Então, como que Jesus ele administra esse tratamento, né, definitivo? A gente pode ver lá, né? Se confessarmos os nossos pecados, olha bem, hein? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha só. Confessar o pecado. Como que eu vou confessar uma coisa que eu não admito ter feito? Então, imagina um criminoso lá, né? Imagina o criminoso, ele foi pego em flagrante lá, cometendo algum delito, e o juiz chega lá na frente dele e fala assim: e aí, você vai confessar que você fez tal e tal coisa errada aqui? Aí ele fala: não, eu não fiz nada de errado não. A gente vê isso na televisão direto, né? Político principalmente, né? Mas aí o juiz mostra a prova, mas tem uma filmagem aqui mostrando que você fez isso. Tal dia, tal hora, em tal lugar. O cidadão entra lá e fala: não, estão me confundindo. Esse aí parece comigo, mas não sou eu. E vai negando aquilo ali, apesar das provas serem contundentes, nega. Isso na nossa vida, a respeito do pecado, acontece constantemente. A gente é o primeiro a negar. Não, mas isso aí foi só uma mentirinha ali, porque foi necessário eu mentir. Foi necessário. Negar que peca, como? Se a gente precisa reconhecer o pecado para ser purificado. A gente precisa confessar. Para confessar, precisa reconhecer. Então, antes do confessar é dizer com a própria boca. Antes de dizer com a própria boca, a gente precisa reconhecer com a mente. Puxa, eu reconheci aqui que realmente foi pecado. Aí eu vou e confesso a Deus com as minhas palavras. Deus, perdão porque eu pequei, pontual, nisso aqui. Do mesmo jeito que a gente vai fazer pedido para Deus, a gente não é pontual, ou você faz sua oração aí de suas petições ao Senhor e fala: Deus, me abençoa de forma geral. Estou precisando aqui, Senhor, que o Senhor me abençoe aqui de uma maneira geral. Em nome de Jesus, amém. Ou você gasta tempo esmiuçando onde você está querendo a bênção. Se é nas finanças, Deus, me abençoa, porque eu estou aqui endividado e preciso de um emprego, preciso de uma promoção, preciso reorganizar minha vida financeira. Você vai detalhando o pedido. E às vezes a gente, na hora de fazer isso com pecado, a gente não detalha. A gente pede perdão por atacado. Senhor, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Com uma coisa que não faz muito sentido. E que não demonstra essa cadência aí de reconhecimento para depois confessar. A gente vai simplesmente falando ali quase que por um hábito da oração, sem ter reconhecimento. Então, você pode até, enquanto eu estou falando aí, você está pensando, né, em pecados aí da tua vida, que só você e Deus sabem, e você já pode estar aí administrando esse remédio aí. Esse remédio do reconhecer e confessar. Então ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar
de toda injustiça. Ou seja, a gente se torna justificado novamente. Ou seja, aquele pecado ele é aniquilado. Aquela barreira que impedia Deus de enxergar o nosso rosto, ela some, ela desaparece. Como que ela desaparece, Irá? Porque Jesus, o puro, o santo, o imaculado, foi lá na cruz do Calvário e pagou o preço de morte por esse pecado que eu e você cometemos hoje. É. O de hoje, o de amanhã e o de sempre. Foi um sacrifício assim, cabal, acabou. Não tem mais necessidade de sacrifício de uma pessoa morrer pela outra, não. Jesus foi lá e morreu por mim e por você, pelos meus pecados, pelos seus pecados, e resolveu essa situação. Deixou lá, ó, tá aqui o crédito. É só você consumir, é um crédito que não abaixa. Tá aqui, sempre alto, 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 alto. A cota é alta de perdão. Não, é infinito, renova. Puf, puf, puf. Você pode gastar o tanto que você quiser, porque ela vai estar sempre ali, renovando-se a cada manhã, como diz a palavra do Senhor. Mas é por causa disso que ela está sempre alta, sempre se renovando. É que eu vou esbanjar e vou pecar à torta e à direita? Não, porque eu pecar à torta e à direita não demonstra que eu estou reconhecendo pecado e que dirá que eu estou arrependido. O arrependimento, ele precisa ter uma mudança. Ele só é arrependimento de verdade se você muda a conduta. Então, ponto 2 aí, vamos lá, né? A gente já viu o ponto 1 aí desse tratamento definitivo. Enquanto nós não encararmos o pecado de frente, já falei sobre isso, né? Feio, horroroso, como o pecado nós continuamos caminhando aí para a morte. Então, assim, reconhecer é algo fundamental, fundamental. Enquanto a gente fica dando nome bonito para coisa feia, que é o pecado, mas foi o jeito, mas também você tem que ver, foi a circunstância e tudo mais, ficar botando panos quentes, como diz minha mãe, a gente vai caminhando a passos largos para a morte, infelizmente. Morte que eu digo, lógico, morte eterna, você sabe. Então, o ponto 3 é o Espírito Santo é quem nos desperta a reconhecer e nos arrepender desse pecado. Puxa, essa é a grande chave, a grande diferença entre nós, os cristãos, os crentes, já aceitaram Jesus, e os não crentes. O não crente não tem o espírito para confrontar, para conduzir você, seu pensamento, falar assim, você precisa se arrepender disso daí. Isso aí que você fez, não foi bom. É pecado. Isso aí que você fez é pecado, separou você de Deus e você precisa voltar. Você precisa voltar, apagar isso daí, resolver isso daí. Como é que apaga? Reconhecendo, pedindo perdão. Só é. Você não precisa pagar penitência, você não tem que entregar uma oferta, você não tem que matar um bezerro, você não tem que fazer nada. Você só precisa no seu coração. Reconhece na mente, converte no coração, fala assim, puxa vida, como é que eu fiz um negócio desse? Como que eu fiz uma coisa feia dessa, horrível? Coisa feia, coisa de parece que você está ensinando uma criança. Mas a gente precisa ser como criança, enxergar as coisas feias como elas são, feias, e parar de dar nome bonito. Não, isso aí não é pecado, nem posso dizer que isso é pecado, que também eu fui meio que obrigado a assinar esse documento aqui de uma coisa ilícita, eu fui obrigado aqui, não foi porque eu quis. Será? Será que você não tinha opção? Com certeza a gente tem sempre a opção de fazer o certo. E o Espírito é que vai nos confrontando, nos conduzindo, nos despertando a reconhecer e nos arrepender de cada um dos nossos pecados. Estamos indo bem, né? Então, vamos passar aí para a nossa conclusão, né? Desse nosso breve estudo, não tão detalhado aí que o nosso professor Daniel faz, mas um estudo mais singelo, né? Na minha condição de conhecedor aí, não um exímio conhecedor, mas da simplicidade das palavras, a gente pode concluir que a gente precisa, sem dúvida, de Jesus. A humanidade precisa de Jesus. Jesus é sim o tratamento definitivo para o pecado da humanidade. Seja o pecado de que natureza for, nós sabemos que não tem pecado pequeno, pecado grande, diante de Deus é tudo pecado, e que ele não... esse daqui é um pecado e esse daqui é outro,
de outra natureza, de outro... Não, 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 tudo é pecado. Apesar de muitas vezes nós fazermos a separação, né? Principalmente quando é pecado de cunho sexual ou de cunho financeiro, aí são os mais graves, né? Traiu a mulher, sexo antes do casamento, e por aí vai, ou dívida, isso aí dentro da igreja é aquela coisa assim, quase que é o chamado pecado mortal, né? Mas na verdade para Deus não tem a menor diferença, tanto faz para ele se você matou uma pessoa ou xingou um palavrão na rua. Para Deus tudo é pecado, tudo faz separação entre você e ele. A diferença, é lógico, né? São os resultados, né? As consequências de cada um desses pecados. Essas sim, as consequências são bem diferentes. Mas diante de Deus é tudo pecado. Então, a gente precisa pensar e, mais que pensar, colocar em prática isso que a gente acabou de estudar junto aqui. Esse tratamento contra o pecado, ele precisa ser eficiente na nossa vida. Muito. Precisa ser muito eficiente. E nós precisamos tomar esse remédio não como uma vacina. Eu aceitei Jesus e daqui para frente está tudo certo. Não, a gente precisa tomar esse remédio como quem está tomando uma homeopatia, aquele que você toma conta-gota todos os dias, regularmente. Todos os dias nós precisamos refletir sobre o nosso comportamento, reconhecer os nossos pecados e pedir perdão a Deus sobre os nossos pecados. E Ele, na sua bondade infinita, na sua bondade que não acaba, que não tem fim, que não é pelo nosso merecimento, porque a gente já viu, né, que o nosso merecimento, o nosso salário seria a morte. Mas Deus, na sua infinita bondade, Ele nos perdoa dia após dia, longanimamente, ou seja, com toda a paciência do mundo. Ele vai nos perdoando, vai nos orientando, nos ajudando a viver de uma forma mais digna, mais condizente com o próprio Deus, mesmo na nossa condição, na nossa situação de carne pecadora, de homens, de mulheres pecadores que herdaram esse pecado. A gente não tem culpa, mas herdou, e a gente tem que tomar uma providência diante disso. Então, que a gente possa dar esse tratamento radical, definitivo, para o pecado na nossa vida. Mas daqui para frente eu não vou mais pecar. Não, não é isso. A gente viu aí nos textos que pecar, a gente vai sempre pecar. Mas como que a gente vai lidar com esse pecado? A gente vai conviver amistosamente com esse pecado e fingir que ele não existe? Ou a gente vai cada vez reconhecer mais esse pecado na nossa vida e não fingir, mas sim encarar o pecado de frente, falar, olha, isso daqui eu pequei mesmo, e se arrepender e viver, sim, peca um dia, peca o outro dia, mas não deixa passar de um dia para o outro essa reflexão e esse arrependimento, reconhecendo sempre que nós somos pecadores, que eu peco da hora que acorda até a hora que vai dormir, e que eu estou me empenhando para não pecar mais. Mas enquanto eu não consigo vencer essas dificuldades e continuo às vezes pecando repetitivamente o mesmo pecado, eu vou reconhecendo também repetitivamente o meu erro, pedindo a Deus misericórdia para que Ele possa me perdoar esses pecados, e assim a gente vai vivendo e deixando o nosso rosto sempre sem barreiras, sem máscaras, sem nada que impeça o Senhor de nos enxergar. E aí a gente vai avançando. Deus possa nos abençoar. Professor Daniel, muito obrigado pela oportunidade. Espero que tenha sido de grande valia aí para todos. Deus abençoe. Tchau.